dia a todos. Agradeço a presença de todos aí, vereador Neneca, os assessores da vereadora Vera Saba, vereadora Gorete, os funcionários da prefeitura, assessor do vereador Jofre Neto, secretário Eduardo Corsino, Alexandre Magno, Débora, obrigado pela presença. Assim que eu chamar um dos dois, aí por gentileza, sentar aqui bem no meio, por favor, tá? Eu vou ler o motivo da convocação, vou ler o requerimento. Requerimento número 1686/2015, requer o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Rodrigo Luiz Silva, vereador Digão, que convoque a secretária de Planejamento Débora Andrade Pereira e o senhor secretário de Serviços Alexandre Magno Borges, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a concessão e a cassação de alvarás em estabelecimentos comerciais, bem como a fiscalização de comércios instalados no município. Secretário, faz favor. Não, Débora, por favor. Não, vereador. Bom dia a todos. Por gentileza, o nome, quantos anos trabalha na prefeitura, quanto tempo e qual a função exerce lá hoje? Meu nome é Débora Andrade Pereira, sou formada em Arquitetura e Urbanismo por Taubaté, pela Unital. E fui estagiária na prefeitura. Fui estagiária da prefeitura em 2000. Após, em 2005, fui contratada como seletista, como arquiteta. Desde 2005 estou na prefeitura como funcionária. Agora estou como estatutária e comissionada na Secretaria de Planejamento, como secretária de Planejamento. Tem algumas perguntas aqui, secretária. O seu departamento é responsável pela concessão de alvarás de funcionamento de comércio? Então, na verdade, a gente emite, sim, o alvará, através da inscrição municipal, que vai ter que verificar se pode ou não aquela atividade, conforme o zoneamento da cidade. Ou através do MEI também, micro e pequeno empreendedor. O que é necessário para a obtenção do alvará de inscrição municipal? Há uma série de documentação que a pessoa tem que apresentar. Primeiramente, deverá saber se pode ou não aquela atividade no local. A gente emite dependendo do zoneamento. Dependendo do zoneamento da cidade, conforme a lei atual 238/2011, que é o nosso plano diretor, na qual a gente está regulamentando também. Qual que é a secretaria responsável pela fiscalização dos comércios? A fiscalização de obras da Secretaria de Planejamento, em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos, a fiscalização de postura. A sua secretaria é responsável por fiscalizar o comércio antes ou após ele obter alvará e inscrição municipal? Sim, a Secretaria faz a fiscalização, em conjunto com a fiscalização de posturas, faz o monitoramento, que é normal e de praxe da fiscalização. Os fiscais de postura são subordinados à sua secretaria? Não, Secretaria de Serviços Urbanos. Após ser dada uma notificação preliminar pelos fiscais de postura a um comerciante, qual o procedimento que a senhora sabe dizer?
Se a senhora sabe dizer. É feita a notificação preliminar para estar regularizando aquele estabelecimento, caso ele possa naquele zoneamento. Ele não podendo estar no zoneamento, ele é cassado de imediato. Faz-se a notificação preliminar que dá um prazo de 30 dias para ele estar regularizando. Esse prazo sempre é prorrogado através de justificativa do próprio requerente, enfim. A gente sempre escuta e vê a justificativa deles em relação àquela atividade. A senhora é que tem o poder de cassar os alvarás dos comerciantes por estarem descumprindo ou estar em desacordo com o estabelecido no alvará? Em conjunto com a Secretaria de Serviços Urbanos. Sim. Após quantas notificações preliminares dadas pelos fiscais de postura, o alvará é cassado? Então, notificação preliminar, a gente dá esse prazo de 30 dias. Após a regularização ou não, vai depender se ele pode ou não aquela atividade no zoneamento, é cassado de imediato. Então, a gente dá esse prazo. Ele não podendo estar naquele zoneamento, ele já é cassado. A gente só dá uma notificação para ele estar regularizando. E após a cassação, caso... A senhora pode nos dizer quantos estabelecimentos comerciais tiveram seus alvarás cassados este ano em virtude de notificações por estarem descumprindo a lei? Eu não tenho esses dados aqui agora. A gente pode estar fazendo esse levantamento, né? Nem trouxe isso comigo. A gente pode fazer esse levantamento, a Secretaria está à disposição para estar passando essas informações. Posso estar entregando para o senhor após. A Lei 007/91, no capítulo 10, no artigo 750, diz que a licença de localização poderá ser cassada. A senhora entende que a palavra poderá é um direito do comerciante ou taxativa, ou porque pergunta, eu respondo, a notificação combina com o artigo 750, com o artigo 757, que diz que não cumprimento das disposições serão punidas com multa. Então a pergunta, com apenas uma notificação preliminar, deve a Secretaria de Planejamento cassar o alvará ou aplicar a multa ou ainda realizar a interdição das atividades? A prefeitura, a qualquer tempo, ela pode rever. Ela vai até os estabelecimentos a partir de denúncias. A gente tem vários processos de Ministério Público. A prefeitura tem que averiguar o que aquele estabelecimento está se fazendo. Se é aquela atividade mesmo que ele pretendeu está tendo essa atividade. Então, a prefeitura, a qualquer tempo, ela tem que ir no local, vistoriar e verificar se isso está acontecendo. No mesmo capítulo, seção 5 da cassação de licença, artigo 776, diz que, aplicada a multa na residência específica ou interdição de atividades e persistindo o infrator na prática do ato, será punido com a cassação da licença? Pergunta a senhora. Qualquer comércio da cidade que esteja em desconformidade com a Lei 007/91 terá cassado seu alvará com apenas uma notificação, sem aplicação de multa ou sedar a reincidência? Então, é o que a gente falou no início, a gente notifica, dá esse prazo para a pessoa estar regularizando. E esse prazo sempre é prorrogável. Então, ele tem um tempo para estar justificando o porquê daquela atividade e por que ele não está regularizando. Então, falta alguma documentação ou a edificação não está de acordo com a legislação em relação à área em que ele está no município, enfim. É justificável. Esse prazo tem tempo? A gente dá essa notificação preliminar de 30 dias. 30 a pessoa pede um prazo a mais, a gente analisa em conjunto com as demais secretarias, essa parte técnica, e sempre a gente dá sim um prazo, se ele for regularizar e se ele pode aquela atividade no local.
Tá bom, secretária, estou satisfeito, obrigado. Vereador Neneca, tem alguma pergunta? Obrigada. Tá, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Secretário, a favor. Bom dia, secretário. Bom dia, prazer estar aqui, estou à disposição. Só o nome, quanto tempo? É Alexandre Magno Borges, né? Estou ocupando a secretaria desde abril de 2013, onde, além das atividades inerentes à pasta, nós atuamos também na parte de fiscalização de postura, cumprindo aí as deliberações, determinações do Poder Executivo, né, e também da Secretaria de Planejamento e demais secretarias no que cabe à fiscalização, à aplicação de notificações, multas e demais atividades inerentes aí ao comércio da cidade. Secretário, algumas perguntas, não vai fugir muito da secretária Débora. A Secretaria de Serviços Públicos é responsável pelas fiscalização de postura da cidade? Sim ou não? Sim, nós temos o procedimento de autuar aos comércios, né, com relação aos encaminhamentos da Secretaria de Planejamento, na medida que ela, na fiscalização, detecta algumas irregularidades e anomalias, através de fiscalização feita junto com a Polícia Militar, atividade delegada, e também algumas deliberações efetuadas do Ministério Público. E denúncias que nós recebemos, às vezes, aqui da própria casa, né, de meios de comunicação e da própria população, com relação à parte sonora, com relação a várias irregularidades do comércio aqui da nossa cidade. Os fiscais de postura subordinados ao senhor trabalham em sistema de turnos e escalas de trabalho? Poderia dizer os horários? Nós temos o horário de trabalho administrativo, que é das 8 às 16 horas, onde nós fazemos todo o trabalho já preventivo, né, que é a fiscalização de rotina que nós temos, e também áreas verdes, né, que nós também atuamos na parte de calçadas, terrenos abandonados, enfim, é uma demanda muito grande pelo tamanho do quadro que nós temos. E aí depois nós temos uma escala de serviço, que geralmente é mais para o final de semana, que nós fazemos a fiscalização dos ambulantes, né, no dia de sábado, domingo também há algumas escalas para a barganha, e também, dependendo das demandas da atividade delegada e da Polícia Militar e da própria da área de projetos, secretaria, a gente programa as nossas equipes, limitadas, obviamente, à capacidade física que nós temos de veículos e pessoal, e também por conta da carga horária de hora extras. As determinações de fiscalização partem diretamente do secretário? Algumas, sim, diretamente de acordo com a denúncia que nós recebemos, outras, como mencionei, né, através de solicitações da Procuradoria, Ministério Público, muito da Secretaria de Planejamento, quando há detecção de irregularidade, fazemos uma programação e agir, porque alguns comércios, alguns estabelecimentos, eles trabalham somente após as 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu trouxe aqui alguns exemplos de notificações, multa que nós fizemos, se o senhor quiser ter acesso, pode ficar com as cópias, de estabelecimentos ao qual nós aplicamos a notificação, a multa, né, por ocupação de calçada indevida, por outras irregularidades, né, comércio de produtos não adequados também, a gente acontece, e até casos de prostituição. Então, a gente tem aqui alguns casos que eu trouxe para mostrar para o senhor conhecer qual é o procedimento adequado que nós cumprimos, de acordo com o que a Lei 007 determina. Os fiscais de postura fiscalizam qualquer tipo de irregularidade nos comércios, como cadeiras em calçadas, horário de funcionamento, música ao vivo, entre outros? Sim, a fiscalização de postura, diante da ordem de serviço que foi estabelecida, ou seja, um documento encaminhado pela Secretaria ou a própria Polícia Militar, algumas ações. Recentemente fizemos uma ação muito forte com relação a telefone celular,
ao qual foi feito em parceria com a Polícia Militar, Civil, Receita Federal e outros órgãos. Então, de acordo com o que vem, nós estabelecemos as prioridades. Obviamente que o dia a dia da chefia, né, fica a critério deles, eles têm autonomia para deliberar sobre isso, e os casos mais complexos, pontuais, aí a gente intervém. Mas, na medida do possível, eles tocam a fiscalização diretamente, porque o trâmite dos documentos são direto, né? Ou seja, a fiscalização de obras e postura e o planejamento encaminha, né, as ordens de serviço, as notificações, e nós executamos conforme solicitação. Após o comércio ser notificado, qual o procedimento da Secretaria com relação a este comércio? Nós aplicando a notificação a pedido, por exemplo, da Secretaria de Planejamento por alguma irregularidade, como falta de AVCB, por exemplo, é um caso, nós notificamos, encaminhamos o documento para a Secretaria de Planejamento, a qual aquele comércio terá um prazo lá, como a secretária Débora mencionou, para ele regularizar essa situação. Aí, passando esse prazo, a Secretaria de Planejamento se manifesta dizendo, olha, até o momento não houve a apresentação da documentação necessária, nem o recurso, que é direito do comerciante, e aí ela solicita, aí sim, a lacração do estabelecimento ou a aplicação de multa, dependendo da situação que se vai ao comércio. Ou é multada ou é lacrada? Tem vários casos. Depende. Tem casos, por exemplo, a VCB, você, por uma questão de segurança, aí a determinação é partir efetivamente já para a lacração, aí depois ele regularizando, ele entra com o processo, reabre o estabelecimento. Nós fizemos recentemente uma grande loja aqui do centro de Taubaté, por conta de AVCB, ela ficou fechada uns 3 ou 4 dias. Após quantas notificações o senhor comunica à secretária de Planejamento para tomar providências e caçar o alvará? Na realidade, na medida que eu recebo a demanda da secretaria, eu imediatamente retorno com a notificação. Aí, se a pessoa não recorreu, ela imediatamente, já dentro do prazo estabelecido, ela solicita e nós aplicamos a lacração. Tá? Não existe um prazo estabelecido, depende da reação do comerciante. Se ele, como ele tenha o direito de se manifestar, e como a secretária mencionou, de apresentar o recurso, mostrar, olha, estou com a VCB em andamento no Corpo de Bombeiro, eu estou tirando a parte de vigilância sanitária na área de alimentação, está faltando algum detalhe, aí há uma avaliação por conta do planejamento, que é a parte que faz essa análise dos documentos, e aí ela me concede o prazo, ou se o cliente entrar em contato conosco, a gente solicita o parecer do planejamento. Com quantas... O senhor pessoalmente já solicitou para algum fiscal notificar irregularidades? Sim, já detectamos aqui na Moacir Freire, tinha um bar de esquina, o qual tomava a calçada totalmente, e nós lacramos esse estabelecimento, porque efetivamente ele não tinha a documentação necessária. Recentemente, onde a gente efetivamente encontra, né, a gente anda pela cidade, a gente solicita aos fiscais que tomem as providências e efetivamente daí é encaminhado todo o procedimento. Aí o comerciante entra com recurso, a gente aplica as multas e assim por diante. Tá. Tem mais a última pergunta. Na verdade, é a mesma que eu já fiz para a secretária. A Lei 007/91, no capítulo 10 do artigo 750, diz que a licença de localização poderá ser cassada. O senhor entende que a palavra poderá é um direito do comerciante, taxativa, ou porque a pergunta, e eu respondo, a notificação combina com o artigo 750 com o artigo 757, que diz que não o cumprimento das disposições serão punidos com multa. Então a pergunta, com apenas uma notificação preliminar, deve a Secretaria de Serviços Urbanos caçar o alvará e lacrar, ou aplicar a multa, ou ainda aplicar a interdição das atividades, como diz a lei? Na realidade, o poderá deixa a administração pública, né, que é o poder de polícia, de adequar ali a demanda a ser estabelecida de acordo com a complexidade do assunto.
né? Um estabelecimento que você visita, que não tem um AVCB, ou que se encontra numa condição precária de vigilância sanitária, que você comunica e você efetivamente encontra ali um risco para a população, eu acho que ela pode ter o direito de fazer a lacração, cabendo efetivamente ao comerciante o direito de requerer e entrar com recurso e uma reavaliação. O que nós temos buscado junto com a Débora, a secretária, é buscar sempre uma relação de bom senso, né? Então, como ela mesmo disse, às vezes o prazo é de 30 dias, a pessoa entra com prazo, olha, eu não consegui o bombeiro ainda, dá para me dar mais 15 dias, mas nós temos a prerrogativa, se for necessário e julgarmos ela condizente, de suspender efetivamente as atividades. Isso quando envolve o aspecto de segurança e também com relação à saúde pública. Então, a gente tem buscado esse caminho, tá? de diálogo, a gente tem recebido frequentemente os comerciantes para conversar. Em alguns casos, infelizmente, por uma questão de segurança, envolvimento de outros órgãos, denúncias do Ministério Público, Defensoria Pública, muitas vezes, com relação à sonoridade, a pessoa não tem autorização para som, a gente procura efetivamente dar um prazo para que ele se adeque, lembrando que o decreto que regulamenta a parte de sonoridade, ela já estabelece que tem que ser suspenso imediatamente, até que ele regularize toda a parte de engenharia, com CREA, RT específico, para evitar que crie, né, desconforto para a população. Então, a gente procura sempre agir de bom senso, obviamente evitando aí os riscos maiores com relação à segurança pública e saúde pública. Secretário, obrigado, estou satisfeito. Queria agradecer a presença de todos. Deixar registrado também a assessoria do vereador Bilili, Poliana, vereadora Gorete, agradecer aos funcionários da Prefeitura, vereador Salvador Soares. Tem alguma pergunta, Salvador? Não? Então, queria agradecer, obrigado, secretário, as minhas melhoras lá para o doutor Jean, viu, secretário? Que ele se restabeleça. Obrigado, declaro encerrado. Obrigado, secretário. Muito obrigado, um bom dia a todos.